confiança dos inocentes é a ferramenta mais útil do mentiroso. Aquele que manipula deseja vencer outras pessoas sem se importar em convencê-las. Ele procura controlá-las. Para isso, ele utiliza diversas táticas, mas a principal tática é usar a inocência e os valores daquela pessoa para poder controlá-la. Em outras palavras, como ele não tem escrúpulo, ele mente, coloca medo, gera culpa para que a pessoa continue sob o seu controle, usando muitas vezes da bondade do outro como um ponto fraco para dali extrair todo tipo de exigência. Diferente da manipulação, é você se convencer de algo pela racionalidade daquilo. Ser convencido racionalmente não me domina, não faz o outro se elevar acima de mim e não me humilha. Ambos permanecemos unidos sobre a luz da verdade. Aceitar uma razão porque a considero válida não me diminui ou rebaixa. Pelo contrário, me dignifica, pois aprimora o meu conhecimento da realidade. Por outro lado, se eu concordo com o que você diz sem ter razões para isso, sou reduzido a uma condição de massa. Entro no grupo daqueles que não pensam ou decidem por si mesmos, mas agem sob a ditadura dos outros. O manipulador tenta mudar a mente, a vontade e os sentimentos de indivíduos e grupos para torná-los instrumentos a serviço de seus próprios fins. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras você irá refletir sobre algo essencial para que você ou as pessoas que você gosta possam se proteger: os 7 sinais de manipulação. Trata-se de uma reflexão muito importante nos dias de hoje. Esse é o modo que a filosofia vem nos ensinar para sermos nós mesmos e conseguirmos fugir da manipulação. Se você quer saber mais sobre isso, até o final do vídeo eu te contarei como colocar a filosofia na prática. Vamos aos 7 sinais. 1. O manipulador faz um jogo de palavras. Portanto, um soberano prudente não pode nem deve manter a palavra quando tal observância se reverte contra ele e já não existam os motivos que o levaram a empenhá-la. Um manipulador quer dominar uma pessoa ou um grupo e precisa fazer isso de maneira dissimulada para que as pessoas não percebam. Por exemplo, um governante promete que, em uma democracia, a liberdade é o valor mais alto. Mas que meios tem o tirano para subjugar o povo enquanto o convence de que é mais livre do que nunca? Esse meio é a linguagem. Para entender o poder fascinante da linguagem manipuladora, devemos analisar 4 pontos: os termos, os esquemas, os argumentos e os procedimentos. O uso da linguagem pode criar palavras e termos que, em cada época histórica, carregam um prestígio especial, de forma que ninguém ousa questioná-los. Um manipulador usa uma palavra que tem um significado positivo, muda o seu sentido e começa a utilizar de outro modo. Sempre começa com uma frase positiva, em nome da liberdade. Por exemplo, restauração, em vez de demissão em massa. Correção política, ao invés de censura. Ajuste fiscal, em vez de aumento de impostos. Contribuição, em vez de imposto. Saúde reprodutiva das mulheres, em vez de aborto. A tentativa é sempre suavizar os termos que não são aceitos de modo pacífico pela sociedade. Na sequência se implanta medidas contrárias à vontade popular, com nomes requintados, que na verdade são a própria diminuição da liberdade ou mesmo farra com gastos públicos. Esse modo de proceder é um tipo de envenenamento lento das consciências, que depois aceitam, mais pacificamente, o que elas não queriam. 2. O manipulador usa táticas de pressão, ameaças ou chantagem emocional. Por isso, os estados bem administrados e os príncipes sábios sempre se dedicaram à máxima diligência em não descontentar os poderosos, satisfazer o povo e mantê-lo contente, porque esta é uma das ocupações mais importantes de um príncipe. O manipulador muitas vezes age de maneira sutil, tentando influenciar a outra pessoa sem que ela perceba, e pode usar a chantagem emocional de forma disfarçada. Por exemplo, o primeiro é quando o manipulador usa a ameaça de um término de um relacionamento para controlar a outra pessoa. Ele pode dizer coisas como: se você não fizer o que eu quero, eu vou embora e nunca mais vou te ver.
fazendo a outra pessoa se sentir culpada e pressionada para fazer o que ele quer. O segundo exemplo é quando o manipulador usa chantagem emocional de forma sutil, como por exemplo, dizendo que vai ficar muito triste se essa pessoa não fizer algo que ele quer, fazendo com que ela se sinta obrigada a fazer o que ele pediu para não desapontá-lo. 3. O manipulador usa táticas de desvalorização diminuindo a autoestima da outra pessoa para mantê-la sob controle. Essas táticas podem incluir críticas constantes, insultos, ridicularização, humilhação e comparações depreciativas com outras pessoas. O objetivo é fazer com que a outra pessoa se sinta inadequada e segura, para que se torne mais dependente do manipulador e aceite suas demandas sem questionar. Um exemplo concreto de táticas de desvalorização pode ser quando um parceiro amoroso critica constantemente a aparência e as habilidades de outra pessoa, fazendo-a se sentir insegura e sem valor. Outro exemplo pode ser um chefe que usa comparações depreciativas entre os funcionários para diminuir a autoestima deles, com o objetivo de que os funcionários aceitem condições de trabalho abusivas ou salários mais baixos do que os demais. 4. O manipulador usa táticas de distração e desvio, colocando as pessoas umas contra as outras. A guerra de todos contra todos. A tática do manipulador é ficar sempre escondido. Por isso, ele joga as pessoas umas contra as outras. Cria um ambiente de fofoca, desconfiança e que as pessoas não confiam umas nas outras. Isso geralmente se impõe com um mecanismo de delatar um ao outro. Esse estado de guerra de uns contra os outros faz com que as pessoas se enxerguem como inimigos e não consigam ver que o inimigo é aquele que está patrocinando as ideias. Exemplo: dividir para controlar. Dividindo a população como pobres contra ricos, empresários contra empregados, professores contra alunos, pais contra filhos. Enquanto as pessoas estão brigando umas com as outras, os detentores do poder, que são os verdadeiros vilões, ficam livres para continuar a fazer o que fazem e sempre fizeram, isentos da culpa, deixando a população se degladiar, sem perceber que precisam, na verdade, se unir contra a oligarquia que as manipula. 5. O manipulador usa o medo para manter as pessoas pacíficas e controladas. Daí nasce uma controvérsia, qual seja: se é melhor ser amado ou temido. Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas, porém, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas. O uso do medo como tática de manipulação é uma prática antiga. O manipulador utiliza o medo como uma forma de manter as pessoas pacíficas e controladas, seja ameaçando com consequências negativas caso a pessoa não obedeça ou criando uma atmosfera de incerteza e insegurança. O medo se instala pela ameaça e punição. Quem tem qualquer poder sobre o outro pode de alguma maneira impor um regime de medo para controlar e manipular. 6. O manipulador usa mentiras, falsidades ou meias-verdades para influenciar ou enganar a outra pessoa. Todos concordam quando é louvável que um príncipe mantenha sua palavra e viva com integridade, não com astúcia. Todavia, em nossa época, vê-se por experiência que os príncipes que realizaram grandes feitos deram pouca importância à palavra empenhada e souberam envolver, com astúcia, as mentes dos homens, superando por fim aqueles que se alicerçaram na sinceridade. Quando a outra pessoa é enganada pelas informações falsas, ela acaba tomando decisões baseadas em dados que não são verdadeiros, o que pode levar a consequências negativas. Alguns exemplos incluem a disseminação de fake news em redes sociais com o objetivo de influenciar a opinião pública, a manipulação de dados em empresas para esconder problemas ou justificar decisões controversas, e até mesmo a utilização de histórias inventadas para obter benefícios pessoais ou prejudicar alguém. 7. O manipulador conquista prestígio das pessoas para conseguir delas o que quer. A primeira regra que seguiram foi diminuir a reputação da infantaria a fim de aumentar a própria. Assim, agiram porque, não possuindo um Estado e sustentando-se apenas no soldo, poucos infantes não lhes trariam prestígio e, muitos, não seriam capazes de manter. Esse tipo de manipulação pode ser vista em diversos contextos, desde a política até as relações pessoais. Um exemplo concreto é quando uma pessoa conquista a admiração de um grupo de amigos, seja por sua beleza, inteligência ou carisma, e usa essa imagem para conseguir vantagens.
como convencer os amigos a fazer algo que ele quer ou obter favores. Outro exemplo é de um chefe que conquista a admiração dos funcionários, tornando-se uma figura de autoridade e respeito, e usa isso para obter submissão e lealdade dos empregados. Em ambos os casos, a estratégia é a mesma: criar uma imagem positiva para ganhar poder e influência sobre os outros. Quer saber como identificar e se proteger dessas táticas prejudiciais? A filosofia é uma poderosa ferramenta para cultivar a sua própria independência de pensamento e evitar ser manipulado. Quer aprender a desenvolver um estilo de vida filosófico e começar a tomar suas próprias decisões com confiança e clareza? Não perca essa oportunidade de crescer e evoluir como indivíduo. Clique aqui, agora mesmo. Se inscreva agora no canal para não ser mais manipulado. Curta e compartilhe. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.